com Raul Mikhail Ivanov. E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. Então, primeiramente, eu lhes apresento todas as minhas bênçãos e todas as minhas saudações e todo o meu amor fraternal, não é? Então, durante o tempo que vamos passar juntos, vamos, como de hábito, tentar responder às suas interrogações, aos seus questionamentos, no que concerne a tudo o que vocês têm vontade de perguntar-me. Mas, primeiro, eu tenho a dar-lhe certo número de elementos de reflexão. Esses elementos de reflexão não são, para vocês, uma novidade, mas eu diria, antes, uma espécie de formatação. Então, o arcanjo Metatron e certo número de anciões deram, assim como as estrelas, tudo que correspondia à revelação da luz em sua dimensão. Vocês estão, hoje, eu diria, na finalidade, de algum modo, dessa revelação da luz, inteiramente, em sua dimensão, como havia sido exprimido pelo Senhor Metatron, que corresponde, portanto, à consciência Cristo e à revelação do Cristo em sua própria consciência. Lembrem-se, de um lado, que nós sempre dissemos que o que acontece no exterior, sob seus olhos, sob seus sentidos, sobre esta terra, acontecia exatamente do mesmo modo no interior de vocês. Então, obviamente, não voltarei sobre tudo o que eu disse durante esses anos em que estive com vocês, deste modo, mas vamos, simplesmente, contextualizar o número de elementos. A revelação da luz tem por efeito, é claro, modificar a consciência. Então, não vou falar de grandes discursos sobre a consciência, porque há, entre os anciões, quem virá visitá-los, eminências que vão falar-lhes, de algum modo, dessa consciência, do que ela é, do que ela não é. Mas é preciso apreender que a revelação da luz é também uma revelação, eu diria, de consciências. Obviamente, o ser humano tem tendência a falar de sua consciência. Mas, isso foi desenvolvido também. Vocês sabem que há várias consciências. Há a consciência de vigília, a consciência do sono, a consciência do sonho e a consciência chamada Turiya ou a consciência unificada. E há, também, devido à revelação da luz, certo número de tomadas de consciência, certo número de vibrações ou de parcelas de vocês mesmos, quaisquer que sejam as palavras que vocês empreguem, que estão presentes no interior do ser humano e que agem no interior do ser humano. Isso foi chamado de diferentes nomes. Há uma consciência de tipo atração ou arimaniana. Há uma consciência de tipo visão, que é ligada, também, e isso vocês viram, a Lúcifer. É claro, isso não quer dizer que vocês são portadores da entidade Lúcifer ou da entidade Ahriman. Isso quer dizer, simplesmente que, através da revelação da luz, vocês são chamados, uns e outros, a ver de acordo com diversos pontos de vista ou diversas iluminações os mecanismos que estão em obra no interior do que vocês são, aqui mesmo, sobre esta terra. Então, isso vai levá-los a situar-se, mesmo na consciência comum, de maneira, eu diria, um pouco diferente do que era o caso até o presente. Até o presente, vocês tinham uma vida da personalidade, na família, no trabalho, em suas atividades, e uma via interior, ligada aos seus alinhamentos, às suas meditações. E, frequentemente, vocês achavam que havia uma diferença considerável entre o que era vivido nos espaços da existência, aqui mesmo, em seu corpo, ou, então, em outras dimensões, e o que vocês viviam sobre esta terra. E havia, por vezes, como dizer, atritos, de algum modo, entre diferentes consciências. Hoje, todos esses mecanismos, todas essas engrenagens do que foi chamada, eu creio, pelo irmão K, a fragmentação da consciência, vai aparecer-lhes, se já não é o caso, cada vez mais claramente, ou seja, vocês verão cada vez mais claramente. Vocês não estarão mais submissos, estupidamente, a uma lei de ação-reação ou a uma ação de graça, aceitando-a, porque é inevitável, inexorável, mas vocês terão, sob os olhos, no interior mesmo de sua consciência, vocês perceberão, captarão, de algum modo, os próprios jogos de suas diferentes consciências. Vocês verão, progressivamente, se ainda não foi feito, os diferentes fragmentos que compõem o que vocês chamam sua personalidade. Vocês se verão como personalidade.
Vocês verão os diferentes mecanismos com os quais vocês funcionam. Vocês viverão isso, para vocês, mas, também, em todas as interações que podem apresentar-se entre seres humanos, seja um marido, uma mulher, um amigo ou um inimigo, isso não tem qualquer espécie de importância, mas, também, ao nível, eu diria, do exterior, ou seja, o que, até o presente, não era considerado como fazendo parte de vocês mesmos. Nós estamos bem além dos processos que haviam sido chamados, até então, o carisma, a compaixão. Isso quer dizer que vocês não serão, simplesmente, capazes de viver as emoções, mas vocês serão capazes de ver, com o olho da consciência, que nada mais tem a ver com a visão dos olhos, mas é a própria consciência que se torna iluminada e clara. E vocês verão, cada vez mais, os encadeamentos, eu emprego essa palavra propositalmente, os mecanismos, ou seja, a articulação dos diferentes fragmentos da consciência e como evolui, de algum modo, a consciência da humanidade, atualmente. Esse é um processo extremamente importante, porque é apenas a partir desse momento, nesse período extremamente recolhido, ao nível temporal, que vocês verão revelar-se coisas inacreditáveis no interior de vocês. Mas eu atraio sua atenção, novamente, para o fato de que tudo o que acontece fora acontece, integralmente, no interior de vocês. Quer dizer que, pouco a pouco ou brutalmente, isso depende e é diferente para cada um. Vocês se aperceberão como se houvesse um vulcão que se desperta, também, em vocês. Há um vulcão que se desperta. Se o vento e a tempestade levantam-se fora, eles levantam-se, também, dentro. Se o amor aparece, sob forma da luz branca que vai revelar-se, em breve, inteiramente, sobre esta terra, de maneira visível, é claro, isso acontece, também, no interior de vocês. Vocês verão claramente. Eu esclareço que isso não é nem a intuição nem o discernimento. Isso de que eu falo é uma verdade efetiva. Não é qualquer aspecto misterioso, extrasensorial, que vai desenvolver-se. É uma visão clara, precisa e perfeitamente arranjada de todos os mecanismos que vão desenrolar-se em vocês e no exterior de vocês, de maneira sincrônica. Se a Terra treme, ela treme também em vocês. Se o Sol lhes envia raios, esses raios vocês os recebem, também, em vocês, e vocês os emitem também, desde seu Sol. Vocês se aperceberão de que essa separação da consciência fragmentada é uma ilusão total. O que já lhes disseram as estrelas, os anciões, a consciência unitária é algo em que vocês reúnem os pedaços. E, além dos encadeamentos, vocês se aperceberão de que o que aparecia como separado, dividido, na própria consciência que era a sua, não poderá mais continuar. Isso quer dizer que vocês vão, enfim, não compreender, mas viver o que é a ilusão, viver o que é a verdade. Em sua carne, nesse corpo, nessa consciência. E tudo isso está ligado ao efeito direto da ignição dos atalhos, das portas, da revelação da luz e da chegada do que foi anunciado por Metatron, ou seja, do Cristo. Há, dentro de muito poucos dias, vibrações extremamente importantes que vão, como dizer, cair-lhes em cima. Mas, quando eu digo que elas vão cair-lhes em cima, apreendam, efetivamente o que, aí também, elas não vêm do exterior, mesmo se, é claro, existam agentes exteriores, que são os vetores, de algum modo, do que acontece em vocês. Vocês serão, de algum modo, fulminados pela luz. Eu, efetivamente, disse fulminados pela luz. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que vocês verão claramente que seu olhar, que já está mudando, vai estabelecer-se numa nova verdade. E vocês descobrirão, alguns, de maneira perplexa, outros, com uma forma de, não de lassidão, mas como se dissessem, eu bem disse, eu não sabia, efetivamente. Mas tudo isso, deem-se conta, é toda a humanidade que vai viver. E, é claro, alguns de seus irmãos e irmãs estão preparados para viver isso porque, intelectualmente, porque, emocionalmente, porque, no plano vibratório, vocês foram preparados, alguns de vocês já desde extremamente longo tempo, por essas vibrações novas que invadem a Terra e que invadem a consciência.
A hora é, de algum modo, para uma reunificação, pela visão clara e transparente, dos diferentes fragmentos, dos diferentes mecanismos e dos diferentes encadeamentos da consciência, das consciências. Vocês vão encaixar o tudo. E, real e concretamente, reunificar o tudo. Nada do que havia sido escondido poderá permanecer escondido. Isso já começou pelos casamentos celestes, pela desconstrução da ilusão que, como vocês veem ao redor de vocês em vocês, chega a seu termo. Então, é claro, haverá sempre pessoas que recusarão, entre seus irmãos e irmãs, olhar, de frente, a evidência. Mas eles não poderão recusar, porque há uma modificação real da consciência, desta vez coletiva, da humanidade. Eu lhes disse, há já 2 anos, que havia uma separação de 2 humanidades. Entre aqueles que haviam aceitado ir para o abandono à luz e, de outro lado, uma porção da humanidade espiritual, que estava em diligência espiritual, que, de algum modo, apropriou-se dessa luz, não para a luz, mas para o ego. Tudo isso será chamado a ser colocado na luz. Isso quer dizer que, como eu já disse e como lhes foi dito, vocês não poderão mais enganar-se, vocês não poderão mais ser enganados e não poderão mais enganar ninguém, num nível de consciência que vocês, para a grande maioria da humanidade, jamais exploraram. Então, é claro, quando essa iluminação acontece, eu exprimi a expressão de bater a cabeça contra a parede porque, às vezes, isso, efetivamente, faz parecer bobo. Ver como se comportava, ver como a consciência fragmentada agia. Não é questão de culpar, nós sempre dissemos que é questão de estar lúcido. E essa lucidez é fundamental. E essa lucidez nada tem a ver com uma reflexão intelectual ou uma emoção. É o olhar claro da consciência sobre os prós e contras da humanidade, em sua totalidade. A ilusão é desconstruída, ela não pode mais se ater. Ela deve desaparecer, inteiramente. Isso, vocês veem no interior de vocês. O que quer dizer, também, que a preparação vibratória que vocês viveram, alguns de vocês de maneira completa, outros, de maneira não ainda terminada, as coroas radiantes da cabeça, a coroa radiante do coração, o triângulo sagrado, o triângulo do coração, a passagem das portas, a revelação das portas e dos atalhos, tudo isso concorreu para conduzi-los ao instante em que vocês estão, que é a revolução final e total da consciência. Isso é destinado a quê? Não a colocá-los ainda mais na resistência, na luta, na oposição, na confrontação, mas é, verdadeiramente, destinado a fazê-los ver, a todos os humanos, sem exceção alguma, a verdade da luz. Essa verdade da luz foi chamada, de maneira um pouco deturpada, eu diria, o julgamento final. Mas o julgamento final, compreendam, e vocês vão compreender, porque vão vivê-lo, que não é, absolutamente, o fim do mundo, assim como eu já falei há alguns anos. Quando eu falei do planeta Grelha, o que é que desaparece? É a ilusão. Então, por que preocupar-se pelo que é a ilusão, dado que vocês vão descobrir, paralelamente, a verdade? Frequentemente, os arcanjos, nós, os anciões e as estrelas, dissemos que lhe será feito, exatamente, segundo sua vibração. Nós dissemos, também, muito frequentemente, que os primeiros serão os últimos e que os últimos serão os primeiros. E que não seria necessário, jamais, julgar ninguém, porque um ser humano, até o extremo limite, podia decidir ver claramente e aceitar o que era visto claramente. Então, é claro, isso não se faz na alegria e no bom amor para toda a humanidade. Seria uma mentira dizer-lhes isso. Isso não vai se fazer assim, no contentamento mais absoluto. Mas vai provocar, é claro, certo número de atritos, tanto no interior como no exterior de vocês. E, é claro, a atitude de cada consciência é diferente em relação a isso. Há aqueles que não quererão, e aceitem isso, soltar o que eles têm, porque eles viverão mecanismos que, mesmo se há a iluminação da luz, será, como vocês dizem, simplesmente demasiado para a consciência deles, o que quer dizer que eles viverão algo de abusivo. Imaginem que vocês tenham medo de morcegos e que se os coloquem num lugar onde há milhares de morcegos, não um, mas milhares.
É exatamente a mesma coisa. Imaginem que vocês tenham medo do vazio e que se os coloque não com o vazio ao lado de vocês, mas o vazio em todo o seu redor. É exatamente a mesma coisa que vai acontecer com a luz. Então, é claro, com os mecanismos, as engrenagens, que vão revelar-se agora, da consciência que vão aparecer-lhes, é claro, é fácil dizer, ao nível da personalidade. Eu busco a luz, eu quero a luz, ou eu vivo experiências de luz, mas é outra coisa integrar a luz, inteiramente. E é exatamente isso que vai acontecer. A luz vem por fim, realmente, na ilusão. Então, é claro, vocês sabem, por alguns dos anciões que vieram de culturas orientais, que lhes explicaram, pela vibração, pelas palavras, que tudo era projeção, ilusão, maia, pouco importam as palavras que vocês ponham. Mas tudo vai depender de sua capacidade para alinhar-se, ou seja, entrar na essência da vibração, porque, se vocês entram na essência da vibração, se vocês entram, inteiramente, no Cristo que chega, bem, vocês se aperceberão, progressivamente e à medida que vocês entram nessa consciência, que nada mais pode afetá-los. E que, se vocês aceitam soltar o que resta a soltar, não haverá mais qualquer problemática, não haverá mais qualquer sofrimento, não haverá mais qualquer falta. É que o mental vai fazê-los viver medos, mas vocês verão, de maneira um pouco como algo de estúpido, ou seja, vocês se verão, claramente, ter medo. Vocês se verão, claramente, ter medo do vazio. Vocês se verão, claramente, ter medo de morcegos ou da luz, o que dá exatamente no mesmo, porque a luz não é desse mundo, mesmo se, nos espaços de alinhamento interior, vocês vivam estados próximos da unidade. Para a maior parte de vocês que ainda não fusionaram com a unidade, vocês prepararam essa fusão e o que vem é essa fusão. E lembrem-se do que nós dissemos. Todos os seres humanos do planeta, qualquer que seja a idade, devem viver essa fusão, porque, do modo pelo qual eles viverem essa fusão, desenrolar-se a evolução deles. E essa evolução, vocês sabem, é múltipla. Como dizia o Cristo, há muito numerosas moradas na casa do Pai. E não há uma morada que seja superior à outra. Há, simplesmente, moradas que são adaptadas à consciência, tal como ela é, nesse momento presente, e tal como ela será, nesse momento preciso. E, depois, há moradas que são adaptadas a outras consciências. É por isso que era extremamente importante viver essa preparação nesse corpo, nesses chakras, nessa vida de todos os dias, tal como vocês a viveram. Então, até o presente, isso podia, para alguns de vocês, parecer-lhes palavras, assim, bonitas, vibrações bonitas, mas que não mudariam a necessidade de comer, a necessidade de amar, a necessidade de viver. Mas vocês vão se aperceber, agora, da verdade disso. Vocês vão vivê-la, em consciência. E, portanto, é um olhar totalmente novo, para a grande maioria de vocês que está se revelando. Então, é claro, na medida do possível, dado que vocês sabem que esse último passo apenas vocês é que podem dar, os anciões, as estrelas, os arcanjos vão completar, de alguma forma, as informações vibratórias que são necessárias para essa iluminação da consciência. De fato, a consciência fragmentária, a consciência ilusória da personalidade vai descobrir a consciência da verdade. E tudo isso vai, como dizer, alquimizar-se em vocês, em seu ritmo. Mas eu esclareço que, quando eu digo em seu ritmo, é um ritmo que será levado num passo bem rápido, para cada um. O passo rápido não é o mesmo para cada um, mas cada um o viverá como um passo bem rápido, o que quer dizer que isso irá, doravante, com extrema rapidez. Isso vai concatenar-se, no interior de vocês, de maneira fulminante, qualquer que seja seu próprio ritmo. Se vocês são muito rápidos, isso lhes parecerá ainda mais rápido. Se vocês são lentos, isso lhes parecerá terrivelmente rápido. Então, cada um em seu ritmo, mas a Terra também, vocês sabem, tem seu ritmo, dado que nós sempre dissemos que o processo final, no qual vocês entraram desde o mês de março, dependia da Terra, e unicamente da Terra, mas, também, como se chama isso? De um calendário astronômico.
Portanto, eu não lhes escondo que o mês de agosto, de setembro e de outubro que vocês viverão, são os meses os mais importantes da revolução da consciência humana que necessita, de sua parte, de uma precisão, uma gentileza. E que necessita de um amor o mais puro, ou mais total que seja. Não julguem quem quer que seja ou o que quer que seja, porque tudo que vai produzir-se e que começou a produzir-se é exato. Ainda que vocês não compreendam. Ainda que vocês não apreendam. Se lhes acontece assim, qualquer que seja a alegria ou a dor do que chega, isso é totalmente exato. Vocês devem apenas observar. Vocês não são isso. É um mecanismo de observação, de distanciamento que permite, justamente, a reunificação final da consciência. E é, muito exatamente, o que vocês estão vivendo agora. Aí estão as generalidades do que eu tinha a colocar-lhes. É claro, isso será desenvolvido por intervenientes diferentes, com ângulos de vista diferentes, mas que correspondem à revelação da luz vibral, à revelação da consciência e à chegada da unidade na ilusão. É o retorno do Cristo. É a instalação da luz e a instalação nas novas dimensões de vida. E é agora que a lagarta torna-se borboleta. Então, é claro, há aqueles que já tecem seu casulo. Há aqueles que são quase borboletas. E há aqueles que não imaginam, ainda, que eles podem ser borboletas. Respeitem cada um e cada uma. É o único modo de estar em harmonia com o universo e, sobretudo, consigo mesmo. Não há outro modo, mesmo se um evento venha atingi-los, em pleno rosto ou em plena consciência, observem, porque é exato, nada há de incorreto. Ainda que vocês possam ser, por vezes, ulcerados pelo que possa produzir-se em tal país ou em tal lugar do planeta, digam-se que a finalidade não é o que vocês verem. A finalidade é a luz e a evolução de cada um na luz. Todo o resto é apenas um olhar separado e fragmentado, tanto para vocês como para o resto do mundo. Portanto, há apenas a acolher, há apenas a deixar fazer, há apenas a ser e a deixar a luz trabalhar em vocês, hoje mais do que nunca, porque a luz é a consciência. E se sua consciência torna-se luz, vocês se identificam ao conjunto da luz e não mais, unicamente, a essa pequena pessoa mesquinha que vive uma vida, mesmo a mais feliz do mundo, mas confinada. Lembrem-se do que dizia irmão K. Ele falou-lhes, quando de sua primeira intervenção, da autonomia e da liberdade. É exatamente isso que vocês descobrem. Lembrem-se de Sri Aurobindo, quando ele falava do choque da humanidade. E agora? Nós os preparamos o melhor que pudemos, pela vibração, pela consciência, pelas palavras, pelos jogos, pelas questões, pelas respostas, pelas vibrações, pelas coroas, pela divulgação dos atalhos de luz em vocês, para viverem isso. E vocês são extremamente numerosos sobre o planeta Virvilo. E, sobretudo, compreendam que vocês estão na última curva, e já está cruzada, e, sobretudo, a última linha reta. É em breve o retorno à verdade. Aí está o que eu tinha a dizer-lhes. Se vocês têm, agora, questões habituais, estou pronto. Questão. Atualmente, qualquer pessoa está pronta para partir na existência, ou vocês têm ainda necessidade de uma equipe no solo até o fim? Então, aí, caro amigo, a equipe ao solo, como você a nomeia, quer dizer aqueles que viveram a iluminação verdadeira da luz vibral, que permanecerão até os últimos instantes. Não há razão para privá-los desse espetáculo. Somente as partidas coletivas, em alguns lugares do planeta, poderão ser, como dizer, prévias. Mas todos os seres humanos que já partiram desde alguns meses, ou que partem agora, juntam-se à verdade e à sua eternidade. Portanto, é um grande momento. Mas, se vocês estão aí, é que vocês devem aí estar. Questão. A prática dos protocolos sobre os atalhos desencadeia em mim um sofrimento, como uma ligação entre o plexo emocional, o plexo solar e o plexo do baço. Sim, eles são ligados. O baço, a porta estreita, o plexo solar, o baço e o fígado são intimamente ligados. Isso quer dizer, simplesmente, que seu arimã é ainda forte. Que sua robotização e sua necessidade de segurança são ainda fortes.
Portanto, superá-lo é, obviamente, todo o trabalho da consciência, hoje, o que quer dizer uma desincrustação, uma desidentificação. Quem é que sofre? É toda uma pequena parte da consciência, mas não é você. Portanto, a superação é feita, justamente, pela revelação da luz e da consciência. É claro, vocês observaram, desde a intervenção de Metatron, vocês todos sentiram, de modo mais ou menos doloroso, alguns pontos. Alguns despertaram patologias de baço, de fígado, perturbações digestivas ou das costas. É normal. São zonas de resistência que se iluminam. Mas, em breve, para aqueles que ainda não passaram por isso, vocês vão se aperceber que não são esse sofrimento. Que tudo ao que vocês estiveram identificados, ou seja, nesse corpo, nesse lugar, nesse local, nesse tempo não é vocês. Portanto, é claro, assim que vocês tomam, realmente, consciência disso, não como uma fuga, mas como uma verdade da consciência, toda dor desaparece. Mas vocês podem, também, sentir pontos de vibração, por vezes muito dolorosos, por exemplo, nos chakras de enraizamento da alma ou do espírito, ou, também, nas pregas da virilha ou nas costas, ou, para muitos, ao nível do meio das costas, entre as omoplatas. Mas tudo isso é normal. São as últimas zonas de atrito que atraem sua atenção sobre o que está ainda bloqueado no interior de vocês. Questão: é normal sentir a cabeça em fogo? São bloqueios a superar? Não, a cabeça em fogo é estritamente normal. Isso corresponde ao despertar do sol em vocês, quer dizer que a coroa radiante da cabeça está em fogo, que a coroa radiante do coração, para muitos de vocês, vai começar, também, a estar em fogo. Esse fogo é o fogo do espírito. Então, como pode ainda restar um pouquinho de fogo do ego? Como pode ainda restar um pouquinho de fogo elétrico? O fogo do espírito está misturado ao fogo elétrico, portanto, isso pode dar-lhe sensações de cozimento bem reais. Vocês podem mesmo ter elevações térmicas e subir a 40 graus Celsius sem que haja qualquer infecção. Vocês podem, ao contrário, cair e descer a 35 graus Celsius, sem compreender a razão. É perfeitamente lógico. O fogo do espírito queima o fogo do ego. Assim como o fogo do sol queima a terra, o planeta grelha. O que acontece dentro acontece, exatamente, no exterior. É a mesma coisa. Questão: a que corresponde o fato de ter a garganta como bloqueada, com uma forte febre? Tudo isso é ligado à passagem da garganta, que foi iniciada pelo anjo Uriel no mês de dezembro. A abertura da boca, a ativação do 11º corpo e a passagem da garganta. É preciso aceitar não mais ficar nervoso. Isso quer dizer o quê? Não mais ter medo de perder, não mais ter medo de perder o que quer que seja. Isso ilustra, simplesmente, isso. Mas, eu repito, não vejam tudo isso como resistências ou zonas de obscuridade, mas olhem-no, simplesmente. É o que se resolve. Então, o que se resolve? Regozijem-se, porque a luz faz seu trabalho. Questão: qual é a relação entre fogo do espírito, Cristo e luz adamantina? Então, a luz adamantina é um dos 3 constituintes do que nós chamamos a luz vibral. Há a radiação do ultravioleta, que foi impulsionada, iniciada, manifestada pelo arcanjo Miguel. Há a irradiação do Espírito Santo, luz azul, com a fusão dos éteres, que começou há muito tempo, há muito exatamente 27 anos, em 1984, se sei contar. E essa luz azul revelou-se de maneira muito mais lenta do que a revelação do ultravioleta, ou a revelação da luz branca, que é extremamente rápida, uma vez que começou há pouco tempo. A luz vibral é constituída dessas radiações do ultravioleta, dessa irradiação de Sírius, que se chama o Espírito Santo, e, também, a irradiação da fonte. As partículas adamantinas são os glóbulos de luz vibral. O Cristo é a essência. Mesmo se Jesus Cristo tenha aportado a totalidade da vibração, vão além das pessoas. A vibração Cristo é a vibração que riste, ou seja, de filho ardente do Sol. Isso quer dizer o quê? É aquele que foi fecundado pelo Sol.
Ele se transforma de Kirist em Kirist, ou seja, vocês passam para a vibração do Ki sumério, ou seja, o Chi, a energia fecundada pelo Sol, naquele momento, quando a luz branca chega a vocês, quando a alquimia das três partes da luz é realizada ao nível dos três estágios, mas isso será desenvolvido progressivamente. Ao estágio do espírito, com o que corresponde, se querem, aos chakras de enraizamento da alma e do espírito, eu creio que são os pontos AL unidade NDR, estágio das partes côncavas dos ombros. Em seguida, há a revelação da alma, através do estágio médio, por Ahriman e Lúcifer, NDR, estágio ao nível do plexo solar. E, após, há a revelação do corpo, através das pregas da virilha, NDR, estágio da bacia. Há 3 níveis. Do mesmo modo como há uma constituição triunitária da luz em vocês, constituídos aqui, sobre a Terra, e eu fui como todos vocês, por uma triunidade, uma tripartição. Essa tripartição revelou-se, progressivamente, vocês compreenderam. Primeiro o Espírito Santo, em seguida, o ultravioleta e, agora, a luz branca. Tudo isso tem um sentido. A revelação da luz do Espírito Santo, que começou muito precisamente em 18 de agosto de 1984, manifestou-se, de maneira visual, para vocês, pela fusão dos éteres. É a fusão dos éteres que permite a luz branca revelar-se, inteiramente. Como ela revelou-se em vocês, ela se revela nesse mundo, pelo canto da terra que ali responde, pelo canto do espírito que ali responde, pelo canto da alma que vocês ouvem no ouvido esquerdo e pelo canto do espírito que vocês ouvem no ouvido direito. E, aliás, aqueles que têm sons nos ouvidos apercebem-se que, aí, vocês cruzaram, desde alguns dias, uma nova oitava de vibração. As vibrações tornam-se cada vez mais intensas. Os pontos de pressão sobre seus corpos tornam-se cada vez mais presentes até, como se disse precedentemente, podem dar dores, o que vocês chamam dores, um sofrimento, se preferem, mas esse sofrimento não é o testemunho de um bloqueio, esse sofrimento não é o testemunho de uma eliminação, é, simplesmente, o testemunho da consciência, do trabalho da consciência que se faz atualmente, em cada um e sobre a Terra. Então, Kirist ou Kirist é a passagem do ego ao coração. É a passagem, inteiramente, do fogo da alma e da personalidade ao fogo do espírito. É a frase do Cristo na cruz, é a crucificação e a ressurreição. É a passagem da terceira porta, da porta estreita, que os estabelece em sua eternidade, e não mais na ilusão desse mundo, e não mais nos papéis que vocês tiveram, como papai, mamãe, doutor, lixeiro, varredor, o que quiserem. É tudo o que vocês reintegram em sua verdade essencial e primeira. Então, nada a preparar, hein? Isso teria sido há alguns anos, eu lhes teria dito. É necessário prever um tempo para sobreviver. Mas, aí, nada a sobreviver, uma vez que é a vida que volta. Vocês devem apenas regozijar e olhar o que acontece em vocês, porque o que acontece, qualquer que seja o elemento, mostra-lhes a distância ou a coincidência que pode existir entre a existência e a personalidade. Nada mais, nada menos. E, assim que vocês tenham aceitado esse famoso acolhimento da luz Cristo, em unidade e em verdade, assim que vocês estejam abandonados, inteiramente, à luz, o que lhes resta para viver? Resta-lhes viver, a cada dia e a cada minuto, na alegria a mais total, porque é algo de muito feliz. Então, é claro, os fantoches, como eu os chamei, os maus rapazes, eles tudo fizeram, nas religiões, nas tradições, nas pseudo-aparições, para fazê-los crer que era um momento terrível. Mas nada há de terrível ao retornar à luz. Como é que vocês podem crer ainda em coisas similares? Sobretudo vocês, que vivem essas vibrações no interior de seus corpos. Vocês são as testemunhas vivas da vibração e da luz. Se nós tivéssemos contado um filme, uma ilusão a mais, por que é que vocês teriam essas vibrações? Como é que a ilusão poderia dar-lhes vibrações de luz? É preciso ser lógico. Questão: qual é a diferença entre a vibração da fonte e a vibração Cristo? Nenhuma. Simplesmente, como ele disse,
Eu e meu Pai somos um. Quer dizer que Ele é o meio. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o último princípio de identificação a uma entidade, além da entidade Jesus, que lhes permite compreender e fundir-se na fonte. Mas não é um personagem exterior, não é um salvador exterior. É vocês mesmos, em sua própria verdade unitária. Vocês todos são Kiristi, sementes de estrelas, enfim, pouco importam os nomes. Vocês são, todos, a luz. É mais fácil ir à fonte passando por um meio. Cristo é a porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que alquimiza a oposição da alma e da personalidade no que era chamado Arimã e Lúcifer. Ele é a porta estreita, mas ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz branca, que tornou possível a ação de Miguel, dos arcanjos e de vocês todos. O sol abriu, ele foi liberado. O Cristo pode chegar no sol e revelar-se sobre a terra. É o que vocês vivem. É o fogo da cabeça, o fogo do coração e o fogo do sacrum. São as asas que empurram nas costas. É Arimã e Lúcifer que gesticulam, porque eles sabem que é o fim deles. Questão: qual é a relação entre a criança interior e Cristo? Nenhuma. A criança interior é uma expressão bonita, que foi inventada para falar do caminho da alma. Mas não é o caminho do espírito. Cristo é o caminho do espírito. É um estágio diferente. Aliás, é muito simples, o caminho do espírito nada há tem a dizer, uma vez que é a luz. Tem apenas a ser. A voz da alma tem muito a dizer. Quando vocês chegam ao silêncio, quando vocês são capazes de viver a dissolução na luz branca do Cristo, nada mais há que exista e que pertença a esse mundo. Questão: por que se chama de luz a luz adamantina? Isso vem, efetivamente, de Adão. Isso vem de Adamos e Adão é o homem. Então, a Adão Kadmon, o homem verdadeiro. Adamos, Adama é, se querem, a origem primeira do homem não falsificado, ou seja, do homem carbonado, não confinado, mas livre. Portanto, as partículas adamantinas eram, mesmo nos mundos carbonados, a constituição do Adão Kadmon, ou seja, do homem verdadeiro que foi, como vocês sabem, depois, amputado. Isso quer dizer que as partículas adamantinas, que têm uma forma na verdadeira luz, e não aqui, sob forma de Agni Deva, mas, verdadeiramente, nos mundos unificados, têm uma forma hexagonal. Quer dizer que o que vocês chamam de Agni Deva, essas partículas adamantinas, são reunidas por 6. Nesse mundo, elas foram separadas. É por isso que vocês vivem a separação. Tudo isso terminou. Mas as explicações podem se encontrar para tudo. Houve muitas explicações sobre Arimã, sobre Lúcifer, sobre os diferentes atalhos, as portas. Hoje, o que lhes é pedido, mais do que nunca, é ir para a vibração. Nós o dissemos, nós o repetimos. O que é importante é a vibração, não é o significado. Vocês poderão conhecer, como disse São Paulo, os mistérios de todo o universo, isso não os faria sair desse mundo. É o mental que crê nisso. Apenas a vibração da consciência é que os faz sair desse mundo. Nós insistimos, uns e outros, sobre alguns pontos, porque eram os nós vibracionais, nos quais a consciência podia focalizar-se e manifestar-se, pela vibração, pela pressão, pela dor. Portanto, nós demos elementos de focalização da consciência nos processos vibratórios bem reais, sobre as famosas engrenagens e mecanismos, as estrelas, por exemplo, as portas, os atalhos, as lareiras, porque essa é uma realidade intrínseca das diferentes engrenagens da pessoa e da existência que se casam aqui mesmo, na dimensão na qual vocês estão. Não é o significado. Nós lhes demos isso para nutrir-lhes um pouco o cérebro, ainda. Mas será cada vez mais difícil nutrir o cérebro, hein? Questão: porque os triângulos, ao nível do corpo, têm a ponta para baixo. Fecundação e unidade. Ressonância e vibração com a origem da maior parte das criadoras dos universos que vem de Sirius. A arquitetura dos universos é criada a partir do cubo, que contém o conjunto de formas geométricas de todos os universos e de todos os multiversos, em todas as dimensões.
O triângulo, e eu não falo da pirâmide invertida que vocês têm sobre a Terra, é ligado à civilização dos triângulos, que são religados aos pilares e às fundações dos mundos, que se chamam os Ayot HaKodesh, ou os querubins, se preferem. As vibrações, a luz vibral tem uma forma. É um hexágono. A consciência é, também, uma forma. Não temos mais perguntas, agradecemos. E bem, caros amigos, eu lhes agradeço por sua atenção e sua grande inteligência de questionamento. Eu lhes digo, certamente, até muito em breve, porque temos muitas coisas a fazer juntos, não é? Mas, eu repito, eu deixarei, sobretudo, trabalharem os anciões que se exprimirão muito melhor do que eu sobre a consciência e sobre o que resta a viver ao nível dos atalhos e da revelação da luz, atualmente, e de sua própria consciência. Eu lhes transmito todo o meu amor e todas as minhas bênçãos e digo-lhes, até muito em breve. Mensagem atemporal.